agora ouvir a voz do nosso Pai. Vamos ver o que Deus reservou para cada um de nós nessa noite. O tema da nossa mensagem é: Deus é o Senhor de todas as coisas. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios. Nós vamos ler Efésios 1, nós vamos ler o versículo 11. E lá em Efésios 1, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos orar a esse Deus maravilhoso para que Ele possa, com certeza, passar aquele recado que Ele tem para cada um de nós através dessa palavra. Senhor Deus, mais uma vez, meu Pai, eu falo contigo em oração e não posso deixar de dizer que é maravilhoso estar aqui. É bom, Senhor, saber que nós pertencemos à Tua família. Saber, meu Deus, que nós somos cuidados pelo Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor conhece cada um de nós. Tu sabes o que nós necessitamos e Tu providencias tudo, querido Deus. E estamos aqui, Pai, com sede de aprender da Tua palavra, para que Tu possas direcionar os nossos passos. Porque sozinhos, Senhor, nós não sabemos como agir. Nós nos sentimos totalmente fracos, totalmente inúteis. Precisamos de Ti, Senhor, para tudo em nossa vida. E por isso, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Já adoramos o Teu nome, já exaltamos-Te, Senhor, já sentimos o gozo da adoração a Deus. E agora estamos bem quietos para receber aquela palavra verdadeira. É a semente que cairá em terra fértil e com certeza dará muitos frutos em nossas vidas. Sabemos, Senhor, que é através da Tua palavra, querido Deus, que Tu cuida de cada um de nós, de todas as nossas necessidades. Eu sei que aqui nessa noite, Senhor, tem pessoas passando por situações difíceis, pessoas passando por problemas. Quem não tem problema nessa vida? Mas quando nós conhecemos a Tua palavra com verdade, quando nós acreditamos, querido Deus, que Tu verdadeiramente está no controle da nossa vida, tudo se torna mais fácil. Nós acreditamos que nada vai depender de nós, nada. Nos mínimos dos mínimos da vida, Deus está lá para agir por nós, para fazer com que a vontade dEle prevaleça. Mas para que isso aconteça, Senhor, nós temos que conhecer de Ti. Nós temos que ser sensível à Tua voz. Por isso eu oro agora a Ti, Senhor, junto com a Tua igreja. Fala, santo e amado Senhor. Fala aos nossos corações, querido Deus, nesta noite. Alimenta-nos, Pai, com a Tua verdade, para que nós possamos, Senhor, falar dessas verdades para aqueles que necessitam ouvir. Eu sei que nós somos um instrumento em Tuas mãos. Cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, são um discípulo Teu para levar a Tua palavra. Mas nós precisamos aprender. Então fala, Senhor, para nos ensinar. Fala para nos exortar. Fala para nos fortalecer. Aquela pessoa que entrou hoje aqui, que está se sentindo fraco, está se sentindo abatido, está necessitando, Senhor, de uma força. Que essa palavra possa vir suprir a necessidade dessa pessoa. Eu oro assim, Senhor, e Te agradeço, Pai. Agradeço, Senhor Jesus, por poder ocupar o Teu altar, pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra, sendo um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que eu possa, Senhor, passar para a Tua igreja aquilo que Tu queres dizer. E eu já Te agradeço pelo resultado, porque eu sei, aonde a Tua palavra é pregada, Senhor, muitos milagres, muitos prodígios acontecerão. E eu sei que essa noite será assim. E Te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, Deus com certeza está no controle de todas as coisas. Amém, amado? E Ele faz tudo conforme o conselho da Sua vontade. E o que quer dizer isso, pastora? Deus faz tudo conforme o conselho da Sua vontade. Isso significa, abençoado, que Deus não faz nada que acontece nesse mundo, acontece à revelia de Deus.
Nada que acontece nesse mundo acontece à revelia da vontade de Deus, sem que Deus esteja envolvido. Isso traz um descanso muito grande para a nossa vida, é ou não é? Você sabe que, não, meu Deus está no controle. Nada vai acontecer sem que seja segundo a vontade de Deus, sem que seja Deus fazendo, ou então Ele permitindo que alguém faça. Isso é muito importante a gente ter essa consciência, porque o nosso Deus é um Deus soberano. E por causa dessa soberania de Deus, por Ele ter a participação de todas as coisas, meu amado, que nós podemos dizer que há um repouso para aqueles que creem em Deus. Nenhum evento que acontece nesse mundo está fora dessa vontade divina, amém? Então muitas das vezes nós passamos por situações contrárias, muitas das vezes enfrentamos dificuldade, e às vezes a gente fala, por quê? Não, nós não temos que falar por quê. Nós que seguimos a Deus, nós que já fomos tirados desse mundo chamado por Deus, nós temos que falar, peraí, tudo tem um propósito do Senhor. E a gente tem que analisar esse propósito em nossas vidas, para que a gente possa viver de acordo com essa palavra aqui. Amados, o nosso Deus jamais vai permitir que venha algo sobre nós que seja além das nossas forças, amém? Porque aqui na Igreja da Graça nós temos essa consciência. Nós não viemos aqui simplesmente para nos servir de Deus. Não, eu vou hoje à igreja porque hoje eu estou com um problema assim, eu sei que Deus vai resolvê-lo para mim. Não, nós não pensamos assim. Eu venho hoje à igreja sim, porque eu não sei viver sem Deus. Se eu não for, vai me fazer falta. Eu tenho esse encontro marcado com o meu Deus. Eu sei que Deus tem algo para me dizer, tem algo para me informar. Isso é tremendo na vida do Filho de Deus. Mas só tem essa consciência quem já nasceu de novo. Ou seja, aquela velha natureza, aquela antiga natureza já não existe mais na pessoa. É aquela vontade de só querer se servir de Deus? Não, não. Nós sabemos que Deus faz muita coisa, Ele supre realmente as nossas necessidades, mas nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados em cada vez mais querer Deus. O nosso Deus, meu amado, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas para que Ele possa atuar com o seu poder, nós temos que verdadeiramente crer na sua palavra, amém? Que às vezes a pessoa fala tão mecanicamente, quer ver uma coisa, eu já reparei que na graça de Deus, a pessoa fala, Deus está no controle de tudo. Às vezes a pessoa não sabe nem o que está falando. Realmente, Ele está no controle de tudo. Mas a pessoa fala tão da boca para fora, como se já fosse uma coisa que tivesse já gravada ali dentro. Não, nós temos que sentir o que estamos falando. Deus está no controle de tudo. E está mesmo. Olha, nada, nem ninguém nessa terra, abençoado, poderia existir, nem atuar sem esse poder onipresente de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Essa palavra que Deus nos mandou nessa noite é para a gente sair daqui, meu amado, totalmente consciente que nós somos verdadeiramente vencedores, amém? Tu não pode baixar a cabeça diante de nada, meu irmão. Tu tem Deus na tua vida. Deus está contigo. Aonde quer que você esteja, Deus está contigo. Ah, está acontecendo coisa contrária, é porque Deus está querendo fazer alguma coisa ou te mostrar alguma coisa. A não ser que você não esteja vivendo a palavra. Por isso que não vale a pena a desobediência. Aí a pessoa às vezes fala, mas se é Deus que faz tudo, se é Deus que providencia tudo, se tudo está no controle de Deus, peraí, pastor, então nós somos um robô na mão de Deus? Não, nós não somos um robô na mão de Deus. Se nós fôssemos um robô, ou seja, se nós agíssemos passivamente como um robô, nós não poderíamos ser culpados dos nossos atos. E nós somos, se você errar, nós sabemos que Deus disciplina, Deus corrige, Deus até mesmo açoita. Então nós não somos robô, mas Deus verdadeiramente está no controle. Nós, cada um de nós, somos responsáveis pelos nossos atos. Somos sim. Entretanto, todos eles estão debaixo do poder de Deus. Amado, não existe nenhum caso que um ser humano tenha agido independente da vontade de Deus. Isso é muito, muito importante você saber disso. Veja como Paulo falou sobre isso. Lá em Atos, capítulo 17, só conhece isso quem é maduro espiritualmente. 17, versículo 28.
Olha como Paulo, ele reconhecia, abençoados, essa soberania de Deus. Ele fala aqui assim, olha: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então Paulo está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que Deus, ele está envolvido em tudo. Meu amado, isso vale para tudo, até mesmo para os eventos da natureza, que muitas das vezes a pessoa acha que está acontecendo e Deus não pode tomar uma providência. Não, nós que temos Deus, nós que somos cristãos, sabemos, o meu Deus está no controle disso aí também. Os cientistas, eles não veem assim, né? Eles dizem assim, ó, essa tempestade de vento, esse furacão, isso aí é um fenômeno da natureza, da mãe natureza, ainda fala assim, né? Eles não creem que Deus está no controle daquilo ali também. Eles imaginam o quê? Que foi a própria natureza, que aquele fenômeno ali está acontecendo, porque foi a própria natureza que causou para que isso ali acontecesse por si mesma. Ela mesma criou aquilo ali, mas isso não é verdade, meu amado. A natureza, ela não pode causar nada por si mesmo. Por que nós sabemos que isso não é verdade? Porque tudo acontece, principalmente na natureza, com a participação de Deus. Amém? Então a verdade qual é? Que quem causa esses acontecimentos da natureza, os fenômenos e tudo, é Deus, meu amado, é Deus. Por isso que nós que somos de Deus, nós que acreditamos em Deus, nós temos um descanso muito grande. Nós não podemos nos desesperar quando você olha e está acontecendo as coisas aí fora, furacão, está acontecendo isso, está acontecendo... Não, é o meu Deus que está permitindo. Deus está no controle de todas as coisas. É isso que a gente tem que sentir vivendo, não é só da boca para fora. O que adianta você falar? Deus está no controle de todas as coisas e morrer de medo das coisas que estão acontecendo. Adianta alguma coisa? Não adianta. Você tem que ter paz, tem que ter descanso. Veja o que o salmista diz lá no Salmo 148. Eu quero que tu saias daqui hoje à noite, meu irmão, bem tranquilo. Se tem alguém aqui que ainda vivia ansioso, ainda vivia preocupado, tem que sair daqui bem tranquilo, porque Deus está falando de uma forma muito preciosa para a nossa vida, para o nosso descanso. 148, versículo 8. E olha o que diz a palavra: fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Amado, todos esses elementos só podem entrar em ação mediante uma ordem expressa de Deus. Por quê? Para executar o propósito divino. Amém? Nada pode ser sozinho. As pessoas não imaginam assim, elas imaginam que a natureza age independente de Deus. Não age, não. Elas pensam que Deus criou a natureza e deixou a natureza aí por um acaso para funcionar da maneira que ela quiser e não tem nenhum contato com ela, não. O nosso Deus verdadeiramente comanda tudo. Quem pensa assim está pensando errado. A verdade, meu amado, é que Deus está totalmente envolvido com a sua criação. Por quê? Porque toda a criação depende de Deus para funcionar. Que coisa maravilhosa é, não é? Depende do Deus Todo-Poderoso. Volta um pouco atrás, lá no Salmo 135, e você vai ver o salmista afirmando isso que eu estou falando. 135, versículos 6 e 7. O nosso Deus, nós nem podemos imaginar o tamanho do nosso Deus. Tudo quanto, é 135, versículo 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Então eu pergunto à igreja, quem é que faz tudo? Deus. Então eu pergunto mais uma perguntinha para a igreja, amado, precisamos temer alguma coisa, nós que somos de Deus? Precisamos viver ansiosos? Precisamos viver nos atormentando com alguma coisa? Não precisamos não, meu amado.
Deus, Ele começou uma obra maravilhosa em cada um daqueles que Ele chamou, e Ele preserva ali e vai terminar até o último dia. Ele vai estar contigo, tomando conta, como Ele faz com tudo que Ele criou. Você observe aí que Deus é quem fez todas as coisas. A gente tem comprovado na Bíblia. Mas Ele não só fez todas as coisas, como Ele também preserva todas as coisas, amém? A gente olha para a imensidão do mar, a gente fala, caramba, se esse mar invadisse toda a terra, será que invade? Não, Deus está no controle, só com a permissão do Senhor, porque Deus está controlando. Ele controla a chuva, como diz a palavra, os relâmpagos, tudo. Então, meu amado, então está bem claro que Deus participa diretamente de todas as manifestações da natureza. Então, vamos parar com essa mania de ter medo de relâmpago, ter medo de trovões, ter medo de chuva forte. Não temos que ter medo, não. Olha, o cristão não pode ter medo de nada. Eu costumo dizer, as pessoas às vezes vêm até nós para pedir orientação, e uma das coisas que a gente vê mais acontecer na vida das pessoas é o medo. E o medo, ele é terrível, ele destrói, ele tira como é que eu posso dizer, a paz da pessoa. A paz que Deus nos deu, o medo estraga. Então eu digo, amados, Deus nos criou para dominar sobre tudo, amém? Ele nos criou para dominar sobre tudo, não foi isso que Ele falou? Não mostrou até Deus para falar, tudo aí vocês vão dominar, nós só somos dominados por Deus. Então, nada pode te dominar. Amado, o vício não pode te dominar. Nada pode te dominar, porque Deus te criou para que você dominasse sobre tudo. É Deus que faz tudo. Todo fenômeno natural que acontece, não acontece por si mesmo. Tem lá as mãozinhas de Deus tomando conta. Porque às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, como a natureza é sábia, é muito sábia. Ela faz crescer aquela relva baixinha para que possam os animais ir lá e se alimentar dela. Faz crescer as árvores frutíferas para poder o homem se alimentar dela. Essa natureza é tremenda. Acaba o quê? Divinizando a natureza, é ou não é? Não é a natureza. Tirando Deus da jogada, Deus que está ali, botando Deus no canto, não é Deus que faz. Veja, a verdade no Salmo 104, versículo 14. 104, versículo 14. E diz assim a palavra, todos estão lá? Que é importante acompanhar a palavra, viu, amados? Inclusive, quem não tiver Bíblia, pudesse estar perto de alguém que tem, que é importante. E diz assim, fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano, que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é no cipreste. Quem faz tudo? Quem é que faz crescer a relva baixinha? Deus. Quem é que faz crescer as plantas altas que dão frutos? Deus. Amado, é Deus que faz tudo. É Deus que faz nascer, é Deus que faz crescer, é Deus que preserva. Olha, a natureza animal também não é diferente. Ou seja, está na dependência de Deus. Veja lá, versículo 27 desse mesmo. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles os recolhem, se abre a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, ele se perturba. Se lhe cortas a respiração, morre e voltam ao seu pó. Amém? Então, o que isso está? Vamos parar um pouquinho e vamos raciocinar e ver o que Deus está querendo nos mostrar nessa noite. Amém, amado? Eu acho muito importante, todas as vezes que você vier à igreja, meu irmão, faça isso. Eu faço isso com a igreja de Natal e é muito bom para a nossa vida. Veja, peraí, o que Deus está querendo me mostrar através desta palavra?
O que Deus está querendo acrescentar à minha vida? Porque, amados, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos sendo cuidados por Deus. Quando Deus te traz aqui, Ele traz para cuidar da tua vida. Ele não permite que nós caminhemos sozinhos. Ele sabe que nós não conseguiríamos. Então, Ele fala, a palavra vai chegar ao coração dele de uma forma, dela de outra, do outro lá de trás de outra, a mesma palavra, mas chega de forma diferente. Por quê? Conforme a sua necessidade. Você vai se servir dela conforme a sua necessidade. Deus está falando com você. No momento que Ele está falando, Ele já está trabalhando na tua vida, amém, amado? Muitas das vezes nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus e Deus já está trabalhando na nossa vida, abrindo porta, fazendo milagres acontecerem. Antes de Deus agir, Ele sempre nos admoesta, Ele sempre nos prepara, Ele sempre abre os nossos olhos. Então nessa noite Deus está mostrando que Ele tem o controle de todas as coisas, que nós não precisamos nos preocupar com nada. Veja, os animais, eles esperam, Deus está ali, prover tudo. Todos os animais esperam que Deus os alimente. E Deus alimenta? Alimenta. E eles se alimentam daquilo que Deus lhes dá, amados, e ficam satisfeitos, amém? Por quê? Porque vem da parte de Deus e sacia a sua necessidade. Será que é diferente com a nossa vida? Muitas das vezes a gente abre nossa boca e fala coisas que vêm entristecer o Espírito de Deus. Muitas das vezes a gente quer muito mais do que nós temos, mas Deus não quer assim. Deus sabe como nos dá. Muitas das vezes, se Ele der muita coisa, vai estragar a vida daquele que ainda não está preparado para receber. Por isso nós costumamos alertar, conforme a palavra diz, seja satisfeito com o que você tem, amém? Ser fiel no pouco. Agradeça a Deus pelo mínimo que Deus faz na sua vida. Outra coisa também que eu costumo muito alertar a igreja é que muitas das vezes as pessoas, para dar um testemunho de o que Deus fez na sua vida, não, peraí, eu não vou dar agora não, que eu estou esperando Deus completar. Não é assim, amado. A mínima coisa que Deus faz na tua vida, tu tem que abrir os teus lábios e proclamar e falar. Porque o mínimo, pensa bem, Deus fez, Deus olhou por mim, Deus supriu a minha necessidade, assim como Ele faz com os animais. Veja, eles não morrem. Deus age como? Providencialmente, para que tudo que Ele criou funcione a contento. Nada sai do controle dele. Por quê? Porque se Deus não estiver ativo na sua criação, nada estaria como está. Não pense você que Deus, muitas vezes, Deus não está fazendo nada por mim, Deus não está agindo, Deus não está trabalhando. Está sim. Deus trabalha todo instante. Até quando nós dormimos, Deus acrescenta as coisas na nossa vida. Você sabia? Até quando nós dormimos, Deus, Ele age providencialmente para tudo na natureza, na vida, tudo. Jesus disse, lembra quando Jesus disse, olhai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta as aves dos céus, amém? Por que não sustentaria cada um de nós? Então, meus irmãos, tudo isso que Deus tem nos ensinado aqui na igreja de Jesus, todos os cultos que você vem, você aprende algo, porque Deus fala em cada culto aqui, seja quem quiser que esteja aqui. Quem fala é Deus. Pode ser pastor Érico, pode ser pastora Sandeli, pode ser pastor Carlos, pode ser outro que tenha necessidade de estar aqui, como o pastor falou pela manhã, porque pode acontecer. Deus é que faz. Lá em Natal mesmo, quem está pregando no momento, não é um pastor, é um diácono. Mas eu tenho certeza que Deus está falando através dele, e falando o que a igreja precisa ouvir. E por que Deus está usando ele? Porque Deus quis assim, Deus fez com que eu precisasse vir, Ele assumiu o altar da igreja, está lá pregando, tenho certeza abençoando as pessoas, porque é Deus que abençoa. Amados, não é por um acaso. Não é, às vezes a gente fala, não, está acontecendo por... Não, nada é por um acaso, tudo é pela permissão de Deus. Olha, não há acasos para Deus. Mais uma vez eu falo, é Deus quem determina tudo. Quer um exemplo? Às vezes a pessoa participa de um concurso qualquer, vamos supor um concurso de televisão, ponto. Você vai lá, participa, vê na televisão, tem que mandar carta, a pessoa vai mandando N cartas. Aí eu vou mandar uma porção, que eu sei que eu mandando uma porção eu vou ganhar.
e não ganha. E às vezes quem ganha é justamente aquela pessoa que ganhou, mandou quantas? Uma carta. Aí vai lá, aquela pessoa mandou. Aquela que mandou uma porção não é sorteada. Será que isso aí é a sorte que decidiu para aquela pessoa ganhasse, que mandou uma? Não, não existe sorte. Foi porque Deus quis assim. Deus determinou assim. Nós temos que ter essa consciência. A partir do momento que você tiver essa consciência, você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Sabe por quê? Porque você realmente vai viver na dependência de Deus. Você vai começar a ver o que Deus é na sua vida. Você vai moldar o seu caminho aqui, ó, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Deus é que toma conta de tudo. Mesma coisa, vamos supor, um vestibular. A pessoa vai, tem vezes que a pessoa estuda o tempo todo, de dia, de noite, de madrugada, e faz cursinho, faz aquilo e não passa. E vai um lá que quase nem estudou e passou. Será que é sorte? Existe a sorte? Vocês acreditam em sorte? Não, é Deus, meu amado, é Deus. É Deus que fez. Deus está no controle de todos os eventos. Ó, a palavra, bota uma coisa na sua cabeça, a palavra final é de Deus. Deus, ele não deixa as coisas acontecerem por si mesmo. Nada acontece à revelia de Deus. Abra em Provérbios, vamos para Provérbios agora. Capítulo 16, versículo 33. E olha aqui, confirmando o que nós acabamos de falar. Que tudo nós temos que provar com a palavra. Se está na palavra, se está na Bíblia. Foi fraco, mas foi, né? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda. Meu amado, a tua vida está nas mãos de Deus. Tem que partir de Deus. Toda decisão da tua vida tem que ser de Deus. Comece a colocar Deus em primeiro lugar. Peça a orientação de Deus. Deus orienta. Muitas das vezes nós queremos fazer algo, nós temos que perguntar a Deus e Deus vai mostrar. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, Deus coloca uma inquietação dentro de nós. Isso quer dizer, não faça. Se você tiver a tua comunhão com Deus diária, que é o que o cristão tem que ser, tem que fazer, você vai consultar Deus e Deus vai colocar uma inquietação de alguma forma. Ele vai te mostrar que não é para fazer. Enquanto em outras vezes ele mostra, tudo vem tão fácil, você fala, poxa, é Deus que está permitindo. Aí você vai e faz. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor e Deus quer, Ele quer ver você em tudo. Participar a Deus, tudo. Salomão, ele também fala algo muito importante sobre isso lá em Eclesiastes. Veja lá, um pouquinho aí na frente, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Muitas das vezes as pessoas dão cabeçada porque querem colocar a sua vontade à frente da vontade de Deus. E pode acreditar, meus amados, a nossa vontade sempre vai nos levar a caminhos ruins. A vontade de Deus, não. 9:11. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Será que quando Salomão falou isso aqui, é porque ele nunca viu um ligeiro ser vitorioso? Será que ele nunca viu um ligeiro ser vitorioso? Ou então será que ele nunca viu um valente ganhar uma luta? Ou então um sábio ser coroado? Será que foi por isso? Claro que viu, ele viu sim. O que surpreendeu Salomão aqui para ele falar isso, foi que ele percebeu que nem sempre as coisas são assim, nem sempre acontece assim. Às vezes o que parece lógico, aquilo que parece que é o certo, falha completamente. É por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós formos nos basear, não, tem que ser assim, é esse caminho, porque é isso aí que vai dar certo. Amados, nem sempre é assim. E por que isso acontece? Porque aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ordenou que as coisas acontecessem daquela maneira surpreendente.
Muitas das vezes acontece a coisa totalmente diferente daquilo que a gente esperava. Caramba, eu pensei que sempre é assim. E eu pensei e fui, achei que ia acontecer e não acontece. Por quê? Porque é Deus que faz, meu amado. Quer ver um exemplo? Davi. Quando Davi enfrentou Golias, o que todo mundo falaria ali, o que realmente falou? Que era uma coisa totalmente impossível. Um menininho, um franzizinho, nem guerreiro ela, nem do exército pertencia, sem nada, totalmente desarmado, totalmente foi, enfrentou e venceu. Por quê? Quem fez ele vencer? Será que foi a força dele? Ou ele jogou aquela lancia, aquela pedrinha dele lá com tanta força que conseguiu? Será que foi isso? Não, amado, foi Deus. Porque é Deus quem dirige tudo. Então, às vezes você está numa situação e você acha que aqui não, isso vai acontecer, eu vou fazer, está sentindo que Deus não quer que você faça, mas pela lógica, não, o certo é esse, eu vou fazer, vai, teima, faz e dá cabeçada, dá errado. Deus é que comanda tudo. Veja, Salomão está dizendo, olha, só que não é dos ligeiros o prêmio, que nem sempre é a lógica que acontece. Mas no final, vocês podem dizer assim, mas pastora, vem cá, no final do versículo, ele está dizendo que tudo depende do tempo e do acaso. Mas só que essa palavra acaso aqui, no hebraico, ele não tem sentido de alguma coisa que acontece aleatoriamente ou casualmente, não. Essa palavra para os hebreus significa aquilo que não é esperado, aquilo que não é previsível aos olhos humanos, aquilo que o homem não pode controlar. Isso que ele está querendo dizer. Aí entra aquele exemplo que eu dei de Davi. Ou entra um exemplo, por exemplo, de um exército fraco. Vai lutar com um exército muito forte, vai lá na batalha e de repente o exército fraco vence. Por quê? Porque a vontade de Deus foi que aquele exército fraco vencesse. Amém, amado? Então veja, tudo tem que ser conforme a vontade do Senhor. Vamos conferir com Bíblia na mão, Salmo 33. Cuidado, vocês que vão pela lógica, vocês que vão pelo que estão vendo, não, eu vou assim porque... Não, tem que ir pela direção de Deus. Nada vale mais, meu irmão, do que uma oração antes de tomar uma decisão. Pode acreditar. Você vai ver, passa a fazer isso a partir de hoje, porque muitas das vezes nós negligenciamos. A gente vem à igreja, a gente vem em todos os cultos e fala assim, caramba, que bom, essa semana fui... Agora é quinta aqui, né? Fui quinta, fui domingo de manhã, fui domingo à noite, mas não permanece na comunhão diária com Deus. Quando tem que tomar uma decisão, faz de qualquer maneira. Não consulta o Deus amado, a tua vida está nas mãos de Deus. Você vivia nas trevas, Deus te tirou dela. Deus trouxe para a sua luz. E a partir do momento que Ele te trouxe para a luz dele, Ele colocou dentro de você, sabe o quê? O Espírito dele. É Ele que te guia a tudo. Então você não pode fazer. Agora, pastor, já que é o Espírito de Deus que me guia, então o Espírito de Deus que tem que tomar decisão. Não. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós temos um inimigo muito grande que é a nossa carne. E além de ser inimigo, é abusado. Porque sempre quer fazer a sua vontade. E se você permitir, você vai se dar mal. É o que acontece. Muitas das vezes a pessoa vai pela vontade da carne, pela vontade própria e dá cabeçada. Quando é que a carne prevalece na nossa vida? Quando nós não estamos em comunhão perfeita com Deus. Então, vir aos cultos não basta. Você tem que ter a tua vida, a tua oração diária, a direção de Deus. Antes de você tomar alguma decisão, Senhor, me dirija, me mostra se eu estou certo, se é por aqui, se é por ali, o que eu tenho que fazer, e Deus vai dirigir, amados. É assim que tem que se portar um cristão que já foi tirado das trevas. A nossa vida não nos pertence mais, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nós não temos mais direito sobre a nossa vida, é Deus que dirige. Nós temos que, igual Paulo falou, não posso recalcitar contra os agrilhões querendo fazer o que ele quiser. Não, Deus já chamou, Deus já tirou vocês das trevas. Não adianta. Por isso serve também para as vindas ao culto. Amado, você não tem o direito de não vir aos cultos, sabia? Não tem. Porque Deus te colocou aqui,
você congrega aqui. Quais são os dias de culto aqui? Domingo de manhã, domingo à noite, quinta à noite agora, né? Que agora vai ser as quintas-feiras. Então, você não tem o direito de faltar. A não ser, é claro, que você trabalhe quinta-feira, não dê tempo de chegar, né? Estude, né? Aí, mas não sendo isso, você não tem o direito de não vir. Por quê, pastora? Porque a tua vida não pertence a você, pertence a Deus. Você não está brincando aqui, olha, aqui é maturidade espiritual, você é uma pessoa madura. Você não é uma criança que tem que estar toda hora sendo puxada a orelha, sendo exortada. Não, amado, tem que haver um crescimento. Eu costumo dizer que a cada culto você cresce mais um pouquinho. Tem pessoas aqui que... Quantos anos tem a igreja aqui de Fortaleza? Tem pessoas que já estão 11 anos aqui. Olha como já tem que estar maduro espiritualmente. Apesar que não é o tempo, né? Mas a gente... Então tem que fazer a vontade de Deus prevalecer na tua vida. Não pode, hoje eu não vou não porque eu estou cansado. A carne prevaleceu. Não, dei um espirrinho, eu estou com gripe e não posso ir. A carne prevaleceu. E muitas das vezes você deixa, não pensa que Deus... não, se eu não fui, então Deus não vai falar aquilo que eu precisava ouvir. Você que pensa. Você era para ter vindo, você que vai perder. Não pode abençoar, nós não mandamos na nossa vida. Não mandamos. Nós não podemos escolher, olha, não foi eu que escolhi pregar a palavra de Deus. No início, eu até comecei a falar, não, eu não quero, não é para mim, não é assim e tal. Deus não permitiu de eu escolher. Ele me chamou, Ele me botou para pregar, e eu tenho que estar à disposição de Deus, amém, abençoados? Seriedade espiritual em cada um de nós. Senão a tua vida não vai bem. E se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem com mais nada. Você não vai estar bem na tua família, você não vai estar bem no teu trabalho. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar, Ele tem que ser o cabeça da tua vida. Tudo teu tem que ser primeiro para Deus. É assim que Deus quer, e Ele não abre mão disso de forma nenhuma. E eu creio que ninguém quer viver uma vida aqui como cauda. Porque se você não fizer a vontade de Deus, você vai ver a vida como cauda, sim. Eu pedi para abrir aonde eu saí um pouquinho do Salmo 33. Vamos lá, vamos continuar ouvindo o nosso amado Senhor falar, que isso faz muito bem para a nossa vida. 33, versículo 16. Então, Deus, Ele faz acontecer coisa onde a gente não... Caramba, é Deus que faz. Por isso, amado, quando tu enfrentar uma dificuldade na vida, nunca fale, eu não posso, isso é muito para mim, isso é mais forte que eu. Jamais Deus vai permitir que um filho seu enfrente alguma coisa que não possa vencer. Amém? Creia no Deus que você serve, no Deus que você tem na sua vida. Eu posso, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eis-me aqui, Senhor, não é a minha força, mas sim a tua. Lembre-se sempre de Davi com Golias. Deus fez Davi vencedor. Por quê? Porque ele creu. Em momento nenhum Davi abriu a boca para dizer alguma coisa contrária àquilo que ele cria. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para a armadura, para ele todo bem armado, que às vezes a pessoa olha para a circunstância. Não pode. Eu vou olhar para Deus, eu tenho um Deus todo-poderoso. Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Amados, nós somos o exército do Deus vivo, amém? Nenhum incircunciso possa ousar contra a nossa vida. Você tem que acreditar assim. Olha o que diz o Salmo 33, versículo 16. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. Amém, abençoados? Não adianta, pode ter a força que for. Às vezes vem os poderosos querer puxar o teu tapete, né? Não ligue não, amado. Se tu está com Deus, se tu está firme com o Senhor, tu prevalece sempre. Amém? Prevalece porque Deus é contigo. Não é a força que vai vencer, não. É a tua fidelidade em Deus, acreditar. Veja o exemplo lá de 2 de Crônicas. É aquilo que eu costumo dizer. Nós com Deus, você com Deus, eu com Deus, somos o quê? A maioria. Não tem quem possa nos vencer. Está com Deus? Está bem com Deus? Está com a tua vida de fidelidade a Deus? Então em frente, vá, porque você é a maioria. Não tem exército mais forte do que o seu. Amém? Tem que ser assim. 2 de Crônica, vamos lá. Capítulo 14.
versículo 9. Amém? Então vamos ver mais uma vez o poder de Deus, a força de Deus prevalecendo. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então, Davi consultou. Olha aqui, amados, aquilo que eu falei. O que Davi fez? Olha que coisa maravilhosa. Consultou a Deus, dizendo, querendo que Deus orientasse, porque tem que ser Deus orientando para que a vitória aconteça. Está aqui, ó. Subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas mãos, respondeu o Senhor, sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. Aí ele tinha um aval de Deus. Mas pastora, hoje eu não ouço Deus falar. Ouve, através da sua palavra, através do seu pastor, da sua pastora, através do irmão. Amados, Deus fala assim. Através das circunstâncias. Às vezes, aquela inquietação é Deus falando, não vai. Você tem que ser sensível. Se você estiver em comunhão com Deus, você vai ser sensível à voz de Deus. E no momento que você consultar a Deus, você vai saber direitinho o que Deus vai lhe falar. Vamos continuar. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, quer dizer, eles vieram de novo contra eles. Aí, de novo, o que Davi fez? Eu não estou escutando, a igreja não está acompanhando. Davi fez o que, amados? E este lhe respondeu. Deus nunca deixa de responder. Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Isso é muito importante. Aqui, ó. Fez Davi como Deus lhe ordenara. E feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Jezé. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquela gente. Amém, amados? Tem que ser assim. A nossa força vem de quem? Vem de Deus. Estás enfrentando algum inimigo? Pode acreditar, você prevalecerá, porque Deus é contigo. Veja que essa batalha aqui foi uma batalha entre o poderoso e o fraco. Quem venceu? O fraco. O fraco venceu. Mas espera aí, venceu sim, mas quem determinou isso? Deus. Está vendo, amado? Nós não precisamos, não, eu não posso, eu sou fraco, eu não tenho. Tu tem tudo, tu tem Deus, amado, tu tem Deus. E nós vemos isso ocorrer em inúmeras vezes na vida. Às vezes, tem uma pessoa muito preparada num concurso superior, né? Vai prestar aí um concurso e você vê anunciar tantas vagas para isso, você fica com medo. Você é um cristão, você que entendeu, fica com medo. Ah, não, olha quanta gente, olha quanta aí, pessoa formada, engenheiro. Não, amado, tu não tem que ter medo não, tu tem que ir na força de Deus. De repente, aquela pessoa que tu acha tão preparada, aquela pessoa que te amedrontou devido a ela ser tão preparada, é a pessoa que vai fracassar. E não vai adiante, não vai dar certo. E por outro lado, você, com a tua força em Deus, acreditando que Deus é mais do que tudo, você vai e consegue em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem que agir. Tem que agir, tem que ir. Tem que fazer a tua fé, meu amado. Ela vence tudo. Tudo. Por quê? Porque Deus, meu amado, Ele está pronto para isso. Deus determina que seja assim. O que Deus disse que nós somos? Mais de quê? Mais que vencedores. Você crê que você é mais do que vencedor? Crê, igreja? Então nós temos que ser mais do que vencedor. Nós não temos que abaixar a cabeça, não. Deus está aí do nosso lado.
Por isso que a gente fala, quando você vem à igreja, a gente sempre costuma exortar, faça uma análise na sua vida, veja se você está seguindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para ser cumprida 100%. Tem pessoas que têm a capacidade de dizer, pastor, eu consigo obedecer 80% da palavra. Não pode. Deus é 100%. Claro, nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas, porque por enquanto ainda existe essa carne. Essa carne, ela é inimiga de Deus, ela tende a nos levar a errar. Mas para isso que é importante a tua comunhão diária com Deus. Você não vai passar de um dia para o outro com aquele erro que você cometeu no dia, se você tiver essa comunhão. Ou seja, você vai chegar lá, você vai falar com Deus, o próprio Espírito vai fazer com que você, caramba, eu fiz isso não é legal. Eu não posso agir assim, isso não agrada a Deus. Deixa eu mudar, deixa eu se conscientizar de, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer isso mais não estou legal, eu quero mudar. E pronto, no dia seguinte você já está novinho em folha. Por quê? Porque você teve a sua comunhão diária com Deus. Tem que haver isso, amém? Deus espera isso de cada um de nós. Então as nossas vitórias, com certeza elas já estão preparadas. Deus participa de tudo, mas Ele participa também das nossas derrotas, sabia? Por quê? Porque Ele permite. E por que permite, pastora? Devido ao que você está fazendo. Muitas das vezes você não está praticando, Ele até permite para te abençoar. Para que tu, caramba, olha aí, eu errei. Realmente eu estou indo por esse caminho. Não é isso que Deus quer de mim, por isso aconteceu isso. Deixa eu me reerguer, deixa eu me levantar, deixa eu mudar, deixa eu seguir para outro caminho, porque eu sei que essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Deus permite. Ele disciplina, Ele corrige ao filho que ama. Porque se não fosse assim, Ele não quer. Os ímpios, às vezes a pessoa fala assim, mas fulano ali tem a vida toda errada. E eu não vejo ele passar necessidade, eu não vejo ele... Amado, Deus com os ímpios, Ele não quer nem saber. O dia dele já está reservado, vai ser quando Jesus... Aí eles vão ter o castigo eterno. Mas os filhos, Deus os corrige aqui. Você fez, você vai ser disciplinado, você vai ser